Vamos falar então sobre os doentes com trissomia 21. É importante desde já explicarmos, embora seja corrente para o público que é trissomia 21, também o mongolismo, não Síndrome é? de Down, tem vários nomes. Síndrome de Tem mais Down, nomes. doentes mongoloides, enfim, não há aqui medo das palavras. Exatamente, trissomia 21, o que é? Então, a trissomia 21 é, no fundo, uma desordem cromossómica que existe e que leva a que um indivíduo tenha determinadas características, não só a nível intelectual, como também físicas. E, portanto, vai estar relacionado e vai interferir com toda a sua saúde, em geral, e com todo o seu desenvolvimento. E, a nível oral, igualmente, vai ter características muito comuns, portanto, ao paciente com o síndrome de Down. Porque tem uma cara diferente, não é? Sim, mas não só isso. Por exemplo, a nível da cavidade oral, o que acontece, estes pacientes têm dentes normalmente mais pequenos, com raízes mais curtas, muitas vezes até têm falta de alguns dentes, os dentes assim têm por vezes formas diferentes e depois tudo isso vai também estar relacionado com o facto destes pacientes, devido a uma hipotonia muscular que têm, terem muitas vezes mais dificuldades na sua própria higiene oral. Caracteristicamente também têm uma apetência para ter a tal doença periodontal das gengivas que já falámos e, portanto, acabam por ter cáries, acabam por ter perda precoce de dentes e, portanto, é necessário um acompanhamento deste tipo de doentes, como de todos os doentes, mas estes têm atenção logo desde o início. E o risco também a alimentos mais açucarados? São doces? Normalmente Sim. são golosos? São. Normalmente estes pacientes têm mais tendência a beber muitas Coca-Colas, por exemplo, alimentos mais açucarados, porque isso acaba por, de certa forma, os acalmar. Sim. E essa tendência para alimentos também mais açucarados e depois aliada a uma menor capacidade de fazer uma correta higiene oral, leva, portanto, também a um maior índice de cáries. Então aqui, agora que eu estou a ler, desculpe. Eu recomendo muito, por exemplo, peço desculpa, eu recomendo muito este tipo de doentes que não têm uma capacidade como um indivíduo normal de fazer a sua higiene oral. Por exemplo, a utilização de uma escova elétrica, porque isso muitas vezes o estimula e acaba por ter uma higiene melhor e mais adequada. Vou lendo as indicações que nos deu e de facto visualizo alguns amigos com trissomia 21. E isto é verdade tudo, não é? Que é a respiração bucal, por exemplo. É verdade. De uma forma geral, são pessoas que respiram muito mais com a boca. Portanto, muito mais suscetíveis a que haja mais bactérias na boca e mais... Sim, a respiração... E fecham pior a boca. A respiração bucal depois também tem a ver... Portanto, tem essa característica de respiração bucal e depois acaba por ter uma má oclusão dos dentes. Portanto, os dentes acabam por não ocluírem como deve ser. Aliado a isso, o facto de muitas vezes estes doentes também estarem muito medicados e terem uma tendência para ter menos saliva na boca, o que se chama de xerostomia. Sim. E, portanto, essa menor saliva, que no fundo é a nossa barreira protetora primária, ok? Não existência ou a diminuição da existência de saliva leva também depois a esses todos os problemas acrescidos. Bruxismo também. É o bruxismo também. O bruxismo também tem a ver com o apertamento dentário, tem a ver com o facto de realmente haver essa também instabilidade muitas vezes da oclusão e, portanto, terem tendência também a... Não deve ser um tratamento fácil. Eu, como sabe, fui professora do primeiro ciclo e, como sabe, os portadores de trissomia 21, síndrome de Down, estão incluídos nas turmas ditas regulares. E muito bem. E muito bem. Os meus filhos, cada um deles teve sempre porque são muito inteligentes, têm áreas muito específicas de interesse. A verdade é que são, de facto, muito inquietos, muito sensíveis, têm períodos de concentração muito curtos. Como é que em cadeira de dentista se lida com isto? Porque na cadeira da escola já é difícil. Na cadeira do dentista, como é que isto é? É assim, a primeira situação, a primeira consulta em que há uma avaliação por parte do médico dentista, não só da boca do doente, mas também, no fundo, da sua capacidade intelectual e da sua capacidade de cooperação. Nós temos doentes com trissomia 21 que diferem muito uns dos outros, muito. Muito mesmo. Muito mesmo. E, portanto, há doentes que eu trato completamente normal na cadeira, muito melhor do que muitos adultos que não tenham trissomia 21, que cooperam.
Normalmente têm que ser tratamentos mais curtos, idealmente fazê-los de manhã, em que eles ainda estão com com mais paciência, portanto tratamentos mais curtos e de manhã, e depois depende do tipo de tratamento, não é? Nós começamos sempre por uma avaliação e por tratamentos simples, de higiene oral, dar a conhecer sempre todos os instrumentos que vamos utilizar na boca devem ser conhecidos pelo doente, deve sentir, deve ver antes de ser inserido na boca, porque é normal desconfiar, é normal achar algo estranho. E, portanto, depois depende muito também das necessidades deles, porque há pacientes, como tal, que não precisam de muitos tratamentos, precisam de um acompanhamento e dá para ir fazendo na cadeira. Muitas vezes estes pacientes já chegam até nós já com muitas perdas de dentes, já com situações muito graves, em que exige urgentemente um tratamento rápido e muitas vezes temos que ir para a anestesia geral. Agora, importante é que possamos tratá-los a todos. Importante é que, à semelhança de todos nós, mas aqui ainda mais especificamente, importante é que rapidamente, ou o mais rápido possível, tenham períodos de higienização com mais frequência. Claro. Não é? Claro. Isso é o essencial, é haver um controle prévio. E a sensibilização e o ensinamento deve ser dado não só aos doentes em si, mas a toda a família. Muitas vezes os doentes que nos chegam são doentes que têm normalmente boas estruturas familiares e que são muito acompanhados pela família. E é muito importante dar no fundo todas as indicações, não só ao doente em si, mas à família, porque a família vai ser o ponto fulcral, no fundo, na ajuda na sua higiene oral, como também na própria alimentação. Claro que sim. A verdade é que o problema destes doentes, enfim, portadores de deficiência, estas pessoas portadoras de deficiência, muitas vezes as famílias focam tanto na doença e nos aspectos comportamentais que se esquecem destes danos e destas questões também importantes nestas doenças como noutras, não é? Claro. Noutros portadores de deficiência. Portanto, é importante que as famílias percebam que, para além de terem que verificar os aspectos comportamentais e clínicos básicos da doença, é também preciso dar atenção, por exemplo, aos aspectos dentários que depois têm a ver com a mastigação, que têm a ver com a oralidade, que têm a ver com tudo isso. Porque eu insisto, estes meninos portadores de trissomia 21 são muito inteligentes. Muito. Aprendem a ler e a escrever, embora por métodos diferentes. Então, eu tenho Até por métodos diferentes. Os meus 4 filhos tiveram a sorte de ter sempre miúdos com trissomia 21 nas salas de aula. Mas a verdade é que também diferem muito uns dos outros. É um bocadinho como a paralisia cerebral. Há vários graus e vários miúdos, há uns com quem comunicas lindamente e estás bem, e há outros que têm mais dificuldade. Mas mesmo na paralisia cerebral também deve ser tratada a parte dentária. Sim. Em toda a gente. Claro, em toda a gente. Claro. Nós temos doentes também com paralisia cerebral e aí é mais difícil haver uma compliance tão grande com o doente, porque aí é mais difícil saber como é que vai reagir. Claro. O doente Depende. Eu já tive conversas em programas de televisão fantásticas com pessoas com paralisia cerebral. Sim, e outros com quem não consigo comunicar. Sim. Portanto, tem a ver com os claro, níveis de cada um. Tem a ver tudo com o nível, mas mais depressa, dos doentes que temos mais depressa, um doente com paralisia cerebral é alguém que nós vamos tratar com anestesia geral, sim, por exemplo, e o doente de síndrome de Down conseguimos trabalhar melhor, conseguimos uma boa cooperação. É porque às vezes são muito divertidos, são muito bem dispostos, contam anedotas e brincam. E são muito vaidosos também. Também são muito vaidosos, exatamente. Gostam muito das suas roupas e são muito meigos e muito vaidosos e portanto, claro que a consulta em si demora bastante tempo, mas faz parte. Agora, na verdade, há uma coisa que eu alerto, que é o facto de, nestes casos, como são doentes que a priori têm que ter uma maior frequência de higienização oral e de prevenção oral. Não falo a título particular, quem é a título particular, mas eu acho que o Estado, não sei se tem aqui ou não, um papel que se calhar devia ter. Eu acho que a medicina dentária em Portugal está muito mal participada a nível geral. Porque o problema é que há miúdos, há famílias que já têm mais dificuldades por terem alguém na família portadora de síndrome de Down. Além disso, ainda acresce uma despesa dentária suplementar, é mais difícil. Não é certinho como ao sol. Pois. Nesses casos, por acaso, eu indico sempre na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa e nas outras, há sempre consultas e nós chegámos a tratar mesmo na faculdade, mesmo enquanto estudante, cheguei a ter pacientes com síndrome de Down e, portanto, aí... É a vossa iniciativa, não é? Não, e porque mesmo as próprias famílias vinham lá
Certo, mas o que eu digo não é uma coisa estatal, é uma coisa Não, é pro bono por- vossa. Para o bono da faculdade, que neste caso é estatal. Portanto, Sim. não há coparticipação. Mas não faz parte do Plano Nacional de Saúde. Não faz. Não. Não faz. Faz parte da Não faz de prática todo. pedagógica da vossa faculdade. É isso mesmo. E, portanto, aí... Mas é um primeiro caminho. É o primeiro bom. caminho. Daí eu recomendar, que não tem possibilidades económicas, tem uma porta e tem uma via, porque acho que estes pacientes, como dizia, têm mesmo que ser tratados e têm mesmo que ser acompanhados, porque têm uma suscetibilidade muito grande, não só a ter cáries, mas a perder dentes de uma altura muito precoce da vida. Claro que sim. O que é importante é... Não, eu realmente aqui acho muito interessante este tema porque eu tive uma irmã portadora de deficiência, que obviamente teve todos os tratamentos e todos os cuidados, mas nós focávamos sempre mais no aspecto neurológico do que propriamente depois nas outras questões laterais. E de facto é preciso ver tudo. Não é? É um todo. A família foca-se muito em tentar apagar aquele fogo, já que hoje também vamos falar de fogos, é apagar aquele fogo e deixar de ir outras questões. E esta parte da saúde dentária, tenho pena de não ter falado consigo antes, porque poderia, se calhar, ter tido outra intervenção junto de alunos que tive, podia-os ter ajudado mais. E nunca tinha pensado nisso. Agora já não volto ao ensino, mas... Sabe lá a menina? Não volto, não. Não sabe? Então já tenho idade para a reforma, como é que quer que eu volte para o ensino? Então, menino, umas vezes diz que eu tenho 70 anos. A menina Outra pode vez, quer que volte para o ensino? A menina pode ir para uma escola privada. Posso ir dar mestrados Até pode ter a sua própria escola. Pois posso. Isso posso. Quer Então, montar uma escola pode amanhã muitas comigo, porque eu coisas. posso pedir o alvará. A menina pode muitas E o coisas. menino, olha, que pronto, também sabe umas coisas. Podemos montar uma escola Estás a amanhã. ver? Lá está a ferida a babar outra vez. Ai, Nuno, que horror. Não tira aquela aguadilha que está ali, doutora. Não, deixa estar. Olha, eu própria Mas não aquela sei. aguadilha começa-me a escorrer pelo dedo. É uma coisa horrível. Olha, a nossa Joana aqui, mete um penso nisso, é a pior coisa que se pode fazer. Já a minha avó dizia, sol e moscas, filha, sol e moscas. Olha, e depois, Nuno, tapar feridas, mas ficam umedecidas. Mas é preciso ver, e reparem, eu estou aqui estoicamente a ver um quadro de horror. Pois está, Nem está, sei como é que consigo apresentar este programa. Pois. E estou realmente... E eu que tenho um pé tão merecia bonito, tão aqui, bem sei lá, arranjadinho, mas está, sempre devidamente higienizado. Agora, tenho ali um dedo, só me apetece Epá. com um alicate, essa calca, e nem posso olhar Eras para lá capaz de fazer isso, nem de pegar no Ainda alicate. quer cada vez tirar mais. Não, isto é conversa dele, claro que não lhe Doutora, apetece. muito obrigado, nada. foi um gosto enorme. Nada. Muito obrigado. Ainda Mas volta ou foi vai de meu. férias antes? Não sei. Quando é que vai de férias, já sabes? Em agosto. Eu gosto tanto também. Este Dois ano também um semaninhas. bocado a agosto.